Oi, pessoal! Aqui estamos nós para mais uma aula de matemática. Hoje o tema é progressão geométrica ou PG. Você viu no clipe de entrada, né? Empréstimos e tal, matemática financeira é uma das aplicações da PG, tá certo? Para começar, eu queria convidar você a ver a lenda sobre a criação do jogo de xadrez, que foi narrada de forma magnífica pelo autor Malba neste livro aqui, da editora Record. É o livro O Homem que Calculava, de Malba. Então vamos lá, vamos ver a historinha aí. Na Índia Antiga, viveu um rei chamado Yadava, que acabara de perder seu filho em combate contra uma tribo rival. E após longos dias de tristeza, encontrou em Cessa uma grande lição de vida. Cessa, um sábio da região, apresentou ao rei uma grande novidade: um jogo. Um jogo que consistia basicamente em um grande tabuleiro, dividido em 64 quadradinhos claros e escuros. Um jogo que propiciou ao rei grandes momentos e também muitas vitórias. Como bom estrategista que era, ninguém ganhava dele. O rei agora estava mais alegre, tinha se recuperado da perda de seu filho e perguntou a Cessa o que queria em troca. Em vez de pedir um saco cheio de ouro ou uma arca repleta de joias, o sábio ordenou seu pagamento em grão de trigo, espantando a todos. Cessa disse que queria 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda, 4 pela terceira, 8 pela quarta e assim dobrando sucessivamente até a 64ª e última casa. Bom, você viu que pedido curioso do inventor do xadrez? Ele quer 1 grão de trigo pela primeira casa, 2 pela segunda, depois 4, depois 8, dobrando a cada casa. Esse é um exemplo de progressão geométrica, tá certo? Isso é uma sequência de números que a cada passo, né, cada número é o anterior multiplicado por alguma coisa constante, neste caso 2, tudo bem? O que o Cessa pediu foi justamente a soma dos termos de uma PG, nesse caso uma PG com 64 termos, né? 1 mais 2 mais 4 mais 8 e etc. O rei, você viu que ficou indignado. Poxa, mas como o cara é humilde, por que ele pede tão pouco? E você? Você acha que ele pediu pouco realmente? Vamos ver como continua a história. O rei manda providenciar o presente imediatamente, mas logo é interrompido por um matemático. O matemático explicou que se tratava de um número cuja grandeza era inconcebível para a imaginação humana e que a porção de trigo pedida pelo sábio era suficiente para fazer uma montanha 100 vezes mais alta que o Himalaia, portanto, sem condições de ser levada a sério. Mais uma vez, o sábio provou o seu valor, só que agora a partir da matemática. Por curiosidade, o número exato de grãos de trigo é 2 elevado a 64 menos 1. Se você fizer essa conta, você vai achar esse número enorme aí, que é da casa dos quinquilhões. É realmente uma quantidade de trigo muito grande e surpreendente. Tudo bem? Ok. Esse é um exemplo curioso de PG que já te diz que PG é uma sequência que cresce muito rápido, tá legal? Fica com isso em mente, porque daqui a pouco você vai precisar em outros exercícios, tá bom? Outros exemplos de PG, tá certo? De novo, o que é a PG? É uma sequência em que cada termo vai ser, né, o anterior vezes um número constante chamado razão da PG. Olha aí, outro exemplo de PG. Começamos com 5. Próximo termo, 15. Bom, se isso vai ser uma PG, qual a razão? De 5 para 15 você multiplicou por quanto? Por 3, tá certo? Então, olha lá o próximo termo. 45, que é o quê? 15 vezes 3. Quem vai ser o próximo? 45 vezes 3, que dá quanto? 135.
E assim por diante, você vai multiplicando por 3, você vai achar aí 405, 1.215 e assim por diante, sempre multiplicando por 3. Tudo bem? Mais um exemplo. Essa aí começa com 1.000, tá certo? Próximo termo, 500. Opa, multiplicou? Não, dividiu, né? Ah, gente, mas dividir é a mesma coisa que multiplicar. Porque dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então temos aí uma PG de razão 1/2. Tá legal? Multiplica de novo por 1/2, dá quanto? 250, você está vendo lá. Tá certo? Próximo termo, multiplica por meio, 125. Tudo bem? Daí em diante, a gente pode representar com frações, né? 125 sobre 2 e o próximo 125 sobre 4 e assim por diante, sempre dividindo por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Tá bom? Ótimo. Agora vamos pensar, o nome é progressão geométrica. Será que não tem alguma coisa a ver com geometria? Existe uma maneira geométrica de visualizar a PG, né? Uma maneira geométrica de visualizar a PG que é muito útil. Dá uma olhada. Esse ângulo que você está vendo aí na figura, eu chamo de um ampliador de quadrados. Por quê? Porque se entrar um quadrado ali, a gente consegue ampliar esse quadrado facilmente, conforme você está vendo aí ser desenhado. Tá legal? Você vai desenhando um quadrado atrás do outro, e isso é uma ampliação, tá certo? Repare que a razão da ampliação, quer dizer, o quanto o quadrado cresceu, depende apenas daquele ângulo do início da figura. Tudo bem? Vamos fazer sucessivamente com 3 quadrados e ver o que acontece. Olha lá. Muito bem. Veja, como a razão da ampliação só depende daquele ângulo, né? Desse quadrado para esse, a razão, quer dizer, a ampliação, também conhecida em geometria como razão de semelhança, desse quadrado para esse, é a mesma que desse quadrado para aquele outro. Tudo bem? Então, se a gente chamar o lado do primeiro quadrado de A1, o lado do segundo quadrado de A2 e o lado do terceiro de A3, né? Esses números A1, A2 e A3 formam uma progressão geométrica. E você pode usar essa figura para construir os próximos termos da progressão geométrica. Tudo bem? E uma pergunta interessante é, como é que eu faço para ir do A1 para o A2? Eu multiplico pela razão. Tudo bem? Vamos chamar a razão aqui genericamente de Q. Por que chamar de Q? Ora, porque é uma convenção. Mas eu acredito que esse Q tem a ver com quociente, né? Porque, repara, A2 dividido por A1, ou seja, o quociente de A2 por A1 é exatamente Q, a razão da PG. Tudo bem? Ora, se do A1 para o A2 você multiplica por Q e do A2 para o A3 você multiplica por Q, o que você tem que fazer para ir direto do A1 para o A3? Você multiplica por Q e depois de novo por Q. Total, você vai multiplicar para ir do 1 para o 3 por Q ao quadrado. Tá legal? Isso é o que a gente chama de termo geral. Uma forma de ir do primeiro para qualquer outro termo. Tudo bem? Então vamos ampliar aquela escadinha ali, aquela sequência de quadrados, para ver o termo geral da PG. Olha lá. Então você tem, né? A1, A2, A3, fomos ampliando, né? Desenhando os quadradinhos até chegar no AN. Repara que de um quadrado para o outro você está sempre ampliando Q, ou seja, multiplicando os seus lados por Q. Como é que eu faço para ir do A1 até o AN? Né? Quantos passos você precisa dar? Se você preferir, imagina você caminhando nessa escadinha que fica montada aqui em cima, né? Para ir desse degrau para o último, para o enésimo, quantos passos você dá? Exatamente, N menos 1 passos, tá certo? Mas na PG, a cada passo, você não multiplica pela razão? Q? Portanto, após N menos 1 passos, você vai multiplicar por Q N menos 1 vezes. Resultado é multiplicar por Q elevado a N menos 1. Portanto, o enésimo termo da PG é igual ao primeiro multiplicado
pela razão elevada a n menos 1. Este é o termo geral da PG. Tá bom? Vamos ver um exercício então. Olha lá. Uma progressão aritmética e uma progressão geométrica têm ambas o primeiro termo igual a 4, sendo que os seus terceiros termos são estritamente positivos e coincidem. Sabe-se ainda que o segundo termo da progressão aritmética excede o segundo termo da progressão geométrica em 2. Então, o terceiro termo das progressões é igual a... Esse enunciado é meio confuso, né? Você tem que ler com atenção. Mas deixa eu te explicar com calma, né? Isso é uma questão de um vestibular muito importante, né? Um dos vestibulares que tem mais candidatos no Brasil, tá? E ele fala de duas progressões, uma aritmética e uma geométrica. Tudo bem? Ele diz que as duas começam com 4 e as duas têm o terceiro termo igual. E ele também diz que esse terceiro termo é positivo. Tá? Como é que a gente representa isso? Olha só. A PA, nós vamos representar assim. PA, progressão aritmética. Primeiro termo 4, como o enunciado disse, e terceiro termo Y. Tudo bem? A gente não sabe qual é. Y é a incógnita do problema. O termo do meio, o enunciado diz que é 2 unidades a mais que o termo do meio da PG. Tá legal? Por isso que eu representei por x mais 2. Tudo bem? X vai ser o termo da PG, x mais 2 o da PA, conforme o enunciado disse. Olha como é que fica a PG. A PG fica 4xy. Tudo bem? Tanto a PA como a PG começam e terminam iguais, tá certo? Só o termo do meio, que na PG é x e na PA é x mais 2. Beleza? Primeiro vamos estudar a PA, tá legal? A PA, 4x mais 2y, tem uma propriedade muito bacana, que é a seguinte: a soma dos extremos é sempre igual ao dobro do termo do meio. Tá lá, 4 mais y vale o dobro do termo do meio, que é x mais 2. Tudo bem? Fazendo essa continha, vai dar 4 desse lado, que vai cortar com o 2 vezes 2 do outro. Tchau! E fica y igual a 2x. Tudo bem? Agora, antes de passar para PG, dá uma olhadinha aqui. Qual a diferença entre PA e PG? Basicamente que na PA a cada passo você soma e na PG a cada passo você multiplica. Então, grande parte das propriedades da PG você pode deduzir a partir das propriedades da PA, trocando soma por multiplicação. Como é que fica essa propriedade aqui? Ó, em vez de somar o primeiro com o último na PG, você vai multiplicar. Em vez de fazer 2 vezes o termo do meio, você vai fazer o termo do meio ao quadrado. Vamos fazer isso na PG. Olha lá. PG é 4xy. Tudo bem? Os extremos na PG você multiplica. Na PA você somava. Fica 4 vezes y. E o termo do meio? Na PA você faz 2 vezes o termo do meio. Na PG você faz o termo do meio ao quadrado. Tudo bem? Agora nós podemos usar o que acabamos de descobrir. Nós não descobrimos que o y vale 2x? É, y vale 2x. Então, no lugar desse y, podemos colocar 2x. Aí fica essa conta aqui. 4 vezes 2x igual a x ao quadrado. É neste momento que nós vamos utilizar o que o enunciado disse. Tá legal? Que os termos são positivos. Tudo bem? Por quê? Porque esse x não pode ser zero. Se o x fosse zero, o y também seria zero, e o enunciado diz que o y é positivo. Como não é zero, atenção a isso. Como não é zero, posso cortar esse x do lado de cá com um dos dois x que estão multiplicados no x ao quadrado. Corta o x com esse doisinho aqui, fica x igual a 8. Tudo bem? Pergunta do enunciado não era o x, era o y, mas agora ficou fácil. O y você sabe que vale 2x, então o y é 2 vezes 8, 16. Tudo bem? É um exercício interessante porque mistura PA com PG, né? E é uma questão de um vestibular muito importante do Brasil. Tá legal? Se eu lhe emprestar R$1.000, com 20% de juros ao mês, quanto você acha que você vai pagar após 3 meses? Não sei. Não sabe? 1.440.
Após 3 meses, o senhor acha que eu vou ter que lhe pagar quanto? 20% de juros em cima dos 1.000. Seria 20% sobre 1.000, cada mês é 200, não é? Então, 3 meses, 600. Quanto o senhor acha que o senhor vai me pagar após 3 meses, com 20% de juros em cima? 1%. 20%. Com 100 dá 120, 1.000 dá 1.200, 1.600. 1.600? É. Vou pagar 1.728, 1.728, por que você acha que vai me pagar 1.728? porque é engraçado que é juros sobre juros, né? E eu também já acabei passando por isso com cartão de crédito, principalmente cartão de crédito, né? Você acha que você vai me pagar quanto após 3 meses? Eu tenho 3 alternativas aqui, ó. 1.200, 1.440 e 1.728. Quanto você acha que vai me pagar após 3 meses? É 20% em cima de cada mês. Não tenho nem ideia. Eu acredito que, no caso do juro sobre juro, deve ser a terceira alternativa, a maior. A maior. 1.728. Está correta a resposta. E aí, você viu lá? Esse negócio de dívida, né, juros, etc., também é algo que às vezes surpreende as pessoas do mesmo jeito que o rei se surpreendeu com a recompensa que o César pediu a ele. Por quê? Porque as dívidas, né, os juros, com os juros, as dívidas também crescem de acordo com uma progressão geométrica. Por quê? Você viu que teve gente lá na enquete que sabia. Porque é juros sobre juros, tá certo? Cada vez que você tem, se deixar a dívida parada, né, um mês teve juros. No mês seguinte, os juros são calculados em cima do montante inicial, mas também dos juros acumulados. Tá legal? Bom, pensa comigo. Se a taxa de juros é de 20%, tá legal? O que ocorre após um mês? Após um mês, você tem o montante inicial, que era 100%, mais 20%. 100% mais 20% equivale a 120%. 120% é 120 dividido por 100, 1,2. Moral da história é o seguinte, depois de um mês, a dívida se transforma em 1,2 vezes a dívida anterior. O que é isso? Claro, é uma progressão geométrica. Cada termo é o anterior multiplicado por 1,2. Se deixar mais um mês correr a dívida, você vai multiplicar de novo por 1,2. Então, total vai ser 1,2 ao quadrado. Tá legal? E 3 meses? Exatamente. Se deixar a dívida correr 3 meses, no final você vai multiplicar por 1,2 ao cubo. Esta é a conta que você tem que fazer para determinar qual o valor da dívida após 3 meses. Vamos ver a conta. Olha lá. 1.000 multiplicado por 1,2 ao cubo, né, vai ser 1.728, que algumas pessoas da enquete sabiam fazer, né? Algumas pessoas acertaram. Tá legal? Isso após 3 meses. Agora, o que surpreende algumas pessoas é que se deixar uma dívida parada, uma dívida como essa, com taxa de juros de 20% ao mês, deixar essa dívida parada não 3 meses, mas 2 anos, o montante final é bem maior do que muita gente pensa. Parecido com o rei se surpreendendo em relação àquela recompensa do César. Tá legal? Vamos fazer a conta da dívida após 2 anos. Qual é a dívida após 2 anos? Você já sabe. Vão se passar 2 anos, 24 meses, você tem que fazer 1,2 elevado a 24. Claro que essa conta você usa a calculadora para fazer, tá certo? Olha o que você vai encontrar. Você vai encontrar aí, ó, R$ 79.496,85, né? Tá vendo como cresce esse negócio? Então, o livro conta que o rei aprendeu a lição. Ele não deve prometer algo antes de saber exatamente o que ele está prometendo. Quando você assume uma dívida, é parecido, tá certo? É bom você saber PG para saber exatamente calcular que tipo de compromisso é a dívida que você está assumindo. Entendido? Então agora podemos ver a soma dos termos de uma PG. Bom, pessoal, para somar os termos de uma PG, eu vou usar novamente aquela alegoria dos quadrados, né? Dá uma olhada na figura. Ó, você tem uma PG que vai de A1 até AN. Nós queremos somar
todos os termos dessa PG. Na figura, isso significa somar os lados de todos aqueles quadrados lá. Tudo bem? Bom, mas repara o seguinte, quando você multiplica cada termo pela razão da PG, o termo não se transforma no próximo? Dá uma olhada no que acontece se a gente multiplicar esse pedaço inteiro, toda essa fila de quadrados, a gente multiplica pela razão da PG. Olha o que acontece. Se transforma, os números de A1 até a N se transformaram nos números de A2 até a N mais 1. Bom, com isso, nós podemos calcular a soma dos termos da PG, analisando essa figura final aí. A soma original é essa daqui, que vai do A1 até a N. Tudo bem? Está representada por Sn. Quando a gente multiplicou essa soma inteira pela razão da PG, ela se transformou nesse pedaço aqui, que está em laranja, tá vendo? Do A2 até o AN mais 1, né? Que é o cara que vem depois do AN. Tá certo? Bom, esse pedaço amarelo é o Q vezes Sn. Tá bom? Acompanha aqui comigo na figura para você entender as fórmulas que vêm depois. Olha só. Quem é esse pedaço laranja? É o Q vezes Sn. Ele é igual a quanto? Ele é o anterior, Sn, tudo bem? O que você fez com o anterior para chegar no amarelo? Você tirou o primeiro, né? Tirou o A1 e acrescentou quem? Isso, acrescentou o último, que é o AN mais 1. Dá uma olhada como fica. Ó, QSN é a soma anterior subtraída, né, do A1, tá certo? Menos A1, mais o termo seguinte, que é o AN mais 1. Agora é só fazer a continha aí, dá uma olhada. Esse Sn passou para lá, ficou menos Sn. Mantenho menos A1 e agora, veja, o AN mais 1. Se eu partir do primeiro termo, quantos passos eu tenho que chegar até o N mais 1? São N passos. A cada passo não multiplica pela razão? Por isso que o AN mais 1 é A1 vezes Q elevado a N. Lembra o que eu usei aqui? Isso, o termo geral da PG. Tá bom, você já entendeu? Completa a conta. Olha lá, coloca o Sn em evidência aqui. Multiplica Q menos 1. E do lado de lá, o que dá para colocar em evidência? O A1, né? Colocou o A1 em evidência, ficou multiplicando Q elevado a N menos 1. Tá legal? Dividindo, nós vamos obter a fórmula da soma dos termos, né? Dos N primeiros termos de uma PG. A fórmula genérica é essa daqui. Soma dos N primeiros termos vai ser o primeiro termo multiplicado por, abre parênteses, razão elevada ao número de termos, menos 1, dividido por razão menos 1. Entendido? Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Então agora podemos fazer exercícios sobre o tema. Começando, é claro, por aquele da história do jogo de xadrez. Afinal de contas, qual foi a recompensa que ele pediu? 1 mais 2 mais 4 mais 8, etc. Até o último termo. Quem é o último termo? São 64 termos, porque eram 64 casas do tabuleiro de xadrez, tá legal? O que você ainda não sabe é quem é esse último termo, tá legal? Você precisa dele? Na verdade, você nem precisa. Mas é divertido calcular, tá legal? Olha só, basta você olhar essa sequência de outro jeito. Se você observar que essa sequência, na verdade, é igual a 2 elevado a 0, que é o 1, mais 2 elevado a 1, que é 2, mais 2 elevado ao quadrado, que é 4, mais 2 ao cubo, rapidamente você descobre o último termo, tá certo? Não são 64? Você não começou do zero? Então o último é 2 elevado a 63, né? De 0 até 63 são 64 termos. Tudo bem? Ótimo. Calculando esta soma, usando aquela fórmula, como é que vai ficar? Olha aí. A razão é 2, né? Cada passo você multiplica por 2. A fórmula da soma é essa daqui. Tá legal? Fórmula que você acabou de ver. N, que é o número de termos, aparece elevado aqui na fórmula, tá certo? Aparece a razão elevada ao número de termos na fórmula. O que você tem que ver é, o nosso N agora quem é? 64, que são 64 termos. Então vai ficar o S64. Olha aqui,
S64. Substitui o A1, que é o primeiro termo. Era 1, o primeiro termo. Aqui, a razão, 2. E o número de termos, 64. Substituiu na fórmula, moleza, 2 menos 1 do denominador ficou 1. Resultado, 2 elevado a 64 menos 1. Aquele resultado que eu já tinha falado para você. Você viu agora que é esse mesmo o resultado da soma dos termos daquela PG, que é a recompensa que o César pediu ao rei. Tá legal? Agora você já sabe fazer essa conta. Vamos a mais um exercício. Dá uma olhada no enunciado. A soma dos n primeiros termos da sequência 6, 36, 216 e assim por diante, até um termo genérico 6 elevado a n, aí, né? É 55.986. O valor de n é... Então, olha lá. Agora você tem que calcular o número de termos, sendo que ele te deu a soma, né? Te deu o primeiro termo, te deu também a razão. É só você olhar. Tá legal? Mais uma vez, temos que aplicar a fórmula da soma dos termos da PG. Dá uma olhada em como fica. Aqui. A gente vai usar essa fórmula, né? Sn igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevado ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Usar essa fórmula neste problema, como é que fica? Então, substitui na fórmula. Primeiro termo 6, razão 6. Elevada ao número de termos, que nós ainda não sabemos, menos 1, dividido por 6 menos 1, igual a 55.986. Tudo bem? Gente, não se assusta com esse número. Faz a conta. Fica. Multiplica por 5, divide por 6, etc. Você vai achar que o 6 elevado a n menos 1 é igual a 46.655. Ou seja, 6 elevado a n tem que ser 46.656. E a sua incógnita é o n. Gente, isso aqui assusta algumas pessoas, mas não precisa. Olha só. N não representa um número inteiro, ou seja, um número natural. Então, a resposta desse problema tem que ser um número natural. E a gente já não viu que a PG cresce bem rápido? Então, aposto que não vai demorar muito para as potências de 6 chegarem nesse número aqui, tá bom? O que você faz? Isso, você calcula as potências de 6 até chegar naquele número. Não dá muito trabalho, quer ver? É só você ser esperto. 6 ao quadrado, você sabe que é 36. Eleva esse já ao quadrado também, né? 6 ao quadrado vai dar 6 à quarta. 36 ao quadrado, tranquilo, você faz a conta, dá 1.296. Tá legal? Com isso, fica fácil calcular já o 6 à sexta, né? Que é só multiplicar esse por esse. Quanto dá? 36 vezes 1.296. Você até pode ver que vai dar em torno de 40 mil mesmo, que era o que a gente queria. E realmente, vai dar exatamente, tinha que ser 46.656, né? Que sorte, olha lá! O que fica? Fica o 6 elevado a n, né, que a gente queria, igual a 46.656, que é o número que nós já acabamos de ver que vale 6 à sexta. Portanto, pessoal, n igual a 6. Essa é a resposta do problema. Vamos ver agora a soma dos termos de uma PG infinita. Esse tema é legal porque é uma das poucas oportunidades, né, no ensino médio que a gente tem para lidar com o infinito. Tá bom? Repara, algo muito importante. Para você somar infinitos termos de uma PG, esses termos têm que estar diminuindo em módulo. Porque senão, se crescer em módulo, quanto mais você somar para o infinito, maior vai ficar, né, em módulo e não vai dar certo. Portanto, lembra, para somar termos de uma PG infinita, para começar, o módulo da razão é menor do que 1. Se ele for menor do que 1, aí você pode somar termos de uma PG infinita. É isso aqui, ó. Estou representando com S infinito. Tá legal? É a soma A1 mais A2 mais A3, só que agora você soma indefinidamente. Tudo bem? Lembra, só pode fazer isso se o módulo da razão for menor do que 1. Eu estou sendo chato nisso, eu sei, mas é importante você não esquecer.
módulo da razão menor do que 1 para você poder somar. Tá legal? Se for, como é que fica essa soma? Bom, é muito simples de lembrar, tá? Basta fazer o seguinte, o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Tá legal? Eu vou fazer um exemplo e durante o exemplo você vai ver uma dica minha para você chegar a essa expressão sozinho. Tudo bem? Por que que a expressão é essa? Mas vamos ver um exemplo primeiro. O exemplo é o seguinte. Vamos somar os números meio mais 1/4 mais 1/8 e assim por diante. Ou seja, cada um é a metade do anterior. Tá legal? Vamos somar isso indefinidamente. Tudo bem? Repara que a razão é quanto? Meio. Meio tem módulo menor do que 1? Tem. Então, podemos fazer a soma infinita. Tá legal? Veja, por que que essa soma infinita realmente é um número finito? Porque isso é um mistério, né? Você soma infinitamente. Será que a resposta também não vai ser infinito? Não. E esse exemplo, essa figura mostra bem. Você tem aqui um quadrado de lado meio. Tudo bem? Agora a gente vai usar aquela mesma figura, só que em vez de desenhar os quadrados para o lado direito, nós vamos desenhar para o lado esquerdo. Por quê? Porque eles vão diminuir. A razão é meio, tá legal? Então o próximo é esse. Quadrado de lado 1/4. O próximo é um quadrado de lado 1/8. Gente, essa sequência vai continuar indefinidamente para o lado de cá. Só que os quadrados vão ficar cada vez menores. No entanto, os quadrados nunca vão ultrapassar o vértice do ângulo. Não é verdade? Então, se você vai somar os lados dos quadrados, olha só, essa soma, esse lado, mais esse lado, mais esse lado, o que vai acontecer com essa soma? Você está vendo aqui intuitivamente. Ela vai cada vez chegar mais próxima do quê? Da distância entre este vértice e este ponto, que é o final do primeiro quadrado. Tudo bem? Então, a resposta deveria ser, né, a resposta para essa soma deveria ser a distância daqui até lá. Vamos calcular essa distância, que é simples, quer ver? Esse quadrado não tem lado meio? Esse quadrado não tem lado metade de meio, que é 1/4? Portanto, este triângulo retângulo que aparece aqui tem que lados? Que catetos? Ah, aqui é metade do quadrado meio, ou seja, aqui é 1/4. E esse aqui, vale quanto? 1/4 também, né? Então esse é um triângulo retângulo isósceles, tá legal? Como a figura aqui apresenta vários triângulos semelhantes, todos os triângulos dessa figura também são retângulos isósceles. Portanto, se isso tudo aqui vale meio, quanto vale a distância daqui até o vértice? Exatamente, meio também. Por quê? Porque este triângulo retângulo tem os mesmos ângulos desse aqui, então também é um triângulo isósceles. Beleza? Olha como fica então. Este lado é meio, tá vendo? Que é o lado do quadradão, tá certo? E este lado nós acabamos de ver que também é meio. Resposta, daqui até lá, ou seja, a soma infinita dos lados dos quadrados vai ser igual a meio mais meio, 1, certo? Ou seja, a soma dos lados de todos esses quadrados até infinito deveria dar 1. Vamos aplicar aquela fórmula e ver se realmente dá 1, tá legal? Ver se a gente pode confiar na fórmula. Olha lá, a fórmula é, para calcular meio mais 1/4, etc. Lembra como era a fórmula? Deixa eu te lembrar. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Exatamente. Como é que fica nesse caso? Substituindo, então, primeiro termo, meio. Embaixo, 1 menos a razão, que também é meio. Dá meio sobre meio, 1. Realmente coincide com a nossa visão geométrica deste problema. Mais um exemplo importantíssimo agora. Olha só. Quanto vale 0,9999, repete 9 indefinidamente, chamada dízima periódica. Quanto vale essa dízima periódica? Bom, vamos fazer a conta. Essa dízima periódica equivale a somar 0,9 com 0,09 com 0,009, não é assim? Ou seja, 9 décimos, né, pode representar com fração. Vamos fazer isso com fração. Aqui,
9 décimos mais 9 centésimos mais 9 milésimos. Agora você viu bem claro que isso é uma PG, né? Qual a razão da PG? Daqui para cá multiplica por 1 décimo. Se é uma PG, você está somando infinitos termos da PG. A razão tem módulo menor do que 1 décimo. Portanto, é só aplicar a fórmula. É o quê? Primeiro termo, 9 décimos, dividido por 1 menos a razão. Resultado, 9 décimos dividido por 9 décimos dá 1. 0,999, etc. é igual a 1. Cuidado, que de vez em quando aparece no vestibular. Verdadeiro ou falso? 0,999 reticências menor do que 1. Você já sabe. Falso, tá legal? Não é menor, é igual a 1, exatamente igual. Ô, professor, você é o rei do cálculo. Show de bola, professor. Gente, então é isso aí. Vamos ver as dicas de estudo. Minha dica para você estudar PG é: entenda PA primeiro, progressão aritmética. Grande parte do que você vai fazer com PG é uma repetição do que se faz com PA, substituindo o sinal de mais por multiplicação e a multiplicação por uma potência. Tudo bem? Na aula de hoje estudamos progressão geométrica. Estudamos o termo geral, calculamos a soma dos termos e vimos também que se a razão da PG for menor do que 1, é possível somar os termos indefinidamente, a soma de uma PG infinita. Bons estudos! Prezado colega, utilize analogias com a PA que você já ensinou ao aluno antes de PG e repare que essa é uma das poucas oportunidades que você vai ter de conversar com seus alunos sobre o infinito, né, de uma forma relativamente intuitiva. Aproveite!